Bom dia a todos, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né? Hoje, assim, super feliz também, embora seja o terceiro, a gente já está trabalhando para o quarto, para apresentar a terceiro volume da edição, que eu nunca lembro o nome, que a Paula sempre lembra, dos avanços e controvérsias. Então, hoje é um prazer ter a Paula de novo, dividindo aqui comigo os três, e ter também a Caroline, que dividiu esse trabalho com a gente no terceiro, e no quarto também, e no quarto você também está no quarto. E depois eu já vou dar spoiler, porque se a Arlete tiver que sair, e a Arlete com a gente hoje, porque a Arlete é a nossa editora da versão digital dos três volumes. Então, aqui, para vocês saberem, se ela sair, está todo mundo sabendo que além da versão impressa, a gente vai ter a versão digital. Então, Paula, não sei se vocês querem falar alguma coisa, posso começando e depois vocês falam? Pode começar. Queria só mostrar aqui o livro, né? Que a Ah, gente já tem a versão recém-impresso, impressa, Caroline. para quem está aqui com a gente hoje também. Vou compartilhar a tela então com a apresentação. Fresquinho, chegou sexta e a Paula pegou domingo. Já. Bonitinho. Bem-vindos. Então vamos lá. Posso começar? Tu vai pôr. Acabei de Tá, pôr. tá. É que Será que não tá a funciona? tela cheia, mas tudo bem, pode ser. Ah, Eu então já tá. já transformei, acho que agora ele Tá. é. Então, para quem está vindo, né, é a primeira vez, o Papo à Mesa é um momento para para compartilhar. E porque não é para compartilhar de jeito nenhum, ao contrário, é para compartilhar e popularizar o conhecimento, né, de alimentos e alimentação, do campo à mesa, por meio da apresentação do escopo, de partes marcantes, da mensagem central ou principal de uma obra que pode ser técnica, de preferência não, científica ou literária. A ideia é abordar o tema da alimentação, dos alimentos, produção de alimentos, distribuição, consumo, de uma forma mais lúdica, né? E hoje a gente, eu acho que assim, né, que nós três que vamos falar sobre o livro, ele marcou mais assim, marcou porque é o final de um evento que os três, né, as três edições têm Uhum. marcado bastante. Então, esse é o terceiro volume. hã, do livro Alimentação, Avanços e Controvérsias, que é o resultado de um encontro. Eu já falo do encontro, eu só queria chamar a atenção que esse ano, nesse ano de 2022, a gente aumentou o nosso grupo, e Uhum. aí, além de organizar e ter mais gente para fazer parte dos debates, também tivemos o prazer de ter mais gente, mais mãos, dividindo Uhum. a organização desse livro. Então, eu, Paula, Julie Cavinhaque, antropóloga, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a Caroline Rosanelli, da PUC de Campinas, que também depois, ela PUC do Paraná, sorry, coisa de paulista, já fala PUCamp, em vez de falar PUC do Paraná. E da PUC do Paraná, e acho que depois ela se apresenta, ela vai querer fugir, mas eu não vou deixar, ela vai falar com a gente aqui. Tá? Então, esse é o nosso terceiro volume, também que, né, é aquela, né, cansa enquanto a gente está dentro, mas o Uhum. resultado é uma delícia. Pode passar, Paulo. Esse ano, então, como eu comentei nos outros, a ideia são uma semana. Simone está aqui, ela participou. Simone, ela estava na torcida comigo para conseguir convidar o Edgar Morin. Eu lembro, foi a primeira pessoa a conseguir que o Edgar Morin venha. Então, Simone, no bastidor, mas me apoiou muito também nessa edição. E a ideia é todo ano é dedicar uma semana ao pensar, ao refletir, a ter um pensamento mais crítico sobre temas que toquem direto ou indiretamente a produção, a distribuição, transformação, distribuição, consumo e comportamento, distribuição de alimentos e comportamento alimentar, para sair um pouco do fazer,
no automático. Então, esse ano a gente decidiu falar de alimentação, não só uma questão da alimentação ética, mas da ética da alimentação e suas controvérsias, e se baseando principalmente nessa questão, né, que da ética como uma tentativa de pensar a orientação e a ação, em ação, né? Pensar como devemos agir, né, reformular a sua maneira, a ética como uma prática do saber fazer, um saber agir. Então a gente foi, que aquilo que foi instigando, acho que a todos que estavam organizando, essa questão que a gente fala do consumo, da produção ética, mas o que é ética? E eu acho que nesse ano ficou assim, o cernezinho do que é ética, com uma ponta de incômodo para tudo, desde a definição do que é ética, eu estou já passando a parte da Paula, mas essa definição Imagina. do que é ética, que ela fica um pouco abusiva, né, a palavra é usada muitas vezes de forma errônea, e durante a semana a gente foi, tentando tratar isso. E a ideia, né, e uma das partes, por exemplo, uma dos pensamentos era esse, né, o engajamento efetivo na produção de alimentos saudáveis, seguros, justos, uma produção responsável e segura, e o acesso igualitário fazendo parte da ética da alimentação. E o que motivou muito é que, além da gente falar disso, e o que é realmente isso, e confundir um pouco ética com moral e com outras coisas, nem sempre a conta fecha, né, e nem sempre o que é ético para alguma coisa é ético para o outro. E é um trabalho social, individual e social e, né, e coletivo muito grande se a gente quer ter esse consumo seguro, saudável, justo e de acesso a todos. Pode Uhum. passar o próximo. Então nesses, 6 dias, né, o último dia sempre é um dia de discussão, a gente foi abordando primeiro essa definição, e algo que a gente vem enquadrando cada ano, né, essa uma visão mais de definição e filosófica do tema. Então a gente fala um pouco dessa questão da ética, o que é ética mesmo, com o Luiz Pérez Neto e a Filipa Mello. No segundo dia, sobre a produção, o que é uma produção ética, o que é ética na produção. Então, o Celso Vegro, que é da Secretaria de Abastecimento de São Paulo, para dar uma visão interessante. Então, eu estou quase passando, depois a gente comenta. Rui Rosa Dias, que trabalha com marketing de alimentos, então essa visão, qual que é essa visão? E a Paula Balduino de Mello, que trabalha com a parte mais de etnografia da alimentação, né? Isso aí. Isso. Terceiro dia, políticas de preço. Então, a questão do preço e né, o valor monetário a que se atribui a um alimento e como ele é construído é algo também que entra nessa questão. A Cristina Mello, economista, que agora já não é mais da SPM, é da PUC, de São Paulo. Acertei, Caroline, nem errei. A Ondina Afonso, que ela é diretora de uma grande rede de supermercados em Portugal, então essa visão que a gente queria também. E Felipe Sampaio, que economista, trabalha com marketing, agroalimentar. No quarto dia, a gente falou de relações e jogos de poder, então a gente teve a honra nesse ano de ter a participação do Edgar Morin, um sociólogo, para quem não conhece, um sociólogo francês que esse ano está fazendo 103 anos e que tem uma história de vida e um pensamento, e principalmente o legado dele, que eu acho interessante, é essa questão ampla, né? Essa questão multifatorial dos acontecimentos. Ele fala muito da parte de sociologia, visão complexa e sistêmica, é isso mesmo, visão sistêmica. E ele fala muito disso, mas ele fala na sociologia, e é algo que se tem levado cada vez mais para o campo dos alimentos e alimentação, e que eu quis também trazer, e tenho querido trazer sempre. Diamantino Ribeiro, que é um administrador de empresas, então que falou com a gente também desses jogos de poder. E Igor Sacramento, que é nutricionista da Fiocruz e também falou e levou para um outro lado. No último dia, né, a gente também achou interessante falar e abordar a questão da ética da ciência com Jean-Pierre Poulin, sociólogo francês também, Maria Cláudia Soares Carvalho,
nutricionista do FRJ e do Laboratório de Estudos do Ladigi, não lembrei o nome da sigla agora, lembrando que o Ladigi também apoiou a gente esse ano. E no último dia, Caroline Rosanelli, eu, a Julie Cavinhac e a Paula Feliciano Uhum. animamos uma discussão com todos Uhum. os inscritos. E aí, depois desses 5 dias de discussão, a gente transformou o ponto de vista, né, a fala, não a discussão, mas o ponto de vista de cada orador, num capítulo de livro, né, para formar esse volume. E, como nos outros, cada professor aceita ou não de continuar Uhum. o jogo, cada um adapta da melhor maneira, a maneira não é que seja algo que seja chato, que atrapalhe, porque a única coisa que oferece muito mais, ainda mais para os pesquisadores, é só um ISBM, né? Não é Uhum. um Lattes que vai ficar mais rico, é realmente oferecer para o público, para o grande público, nem diria público leigo, mas assim, para mais pessoas, a oportunidade de acessar ao pensamento deles de outra maneira, pela escrita, pelo livro. Uhum. Então, a gente depois organizou e saiu este livro com o primeiro capítulo, Ética e Alimentação, que eu passo para a Paula, com os capítulos do Luiz Uhum. Pérez e Filipa. Isso. Esse primeiro, né, tema da nossa semana foi bem interessante, porque os dois trouxeram tentativas, né, de definir o que significa ética e alimentação, como é que a gente percebe isso na prática. Então, o Luiz Pérez Neto, ele tentou fazer essa relação do que significa, né, a ética e a alimentação em relação às convenções culturais. Também ele apresentou um conceito que eu achei bem interessante, não conhecia, que é a ética como um conceito cívico, e ele tentou também elaborar, né, problematizar um pouco as prescrições, né, o que deve ser conhecido, consumido, em relação a essa, né, ligação com ética também. E a Filipa, ela trouxe para nós uma concepção, né, do espaço alimentar como um ponto multidimensional, também esse compromisso, né, de estabelecer os critérios e ação prática da ética e alimentação como um compromisso dialógico, né, pensando que é um campo que vai ter antagonismos, mas tentar perceber como esses antagonismos podem ser de alguma maneira complementares, e ela direcionou bastante a apresentação dela para pensar esse conceito, né, essa relação de ética e alimentação como um respeito à biodiversidade, né, ser um compromisso de bem-estar social também, e uma ação prática, né, de uma criação de obrigações mútuas entre os envolvidos na definição, mas nesses compromissos éticos também, para que essa ética não fique só nas palavras, né, ela possa acontecer na prática também. Acho que esse é um resumo bem rápido. Sim. Juliana, não sei se você É, quer comentar algo. não sei se a Caroline quer comentar, mas nesse dia, né, e com esses 2 capítulos, para mim ficou bem essa questão, né, que o Luiz fala, do escorregar e colocar a ética como uma moral, a gente confundir Uhum, sempre isso e acabar entrando, e a gente foi falando, acho que ao longo da semana, dessa questão de moralizar quando a gente dita uhum, algumas regras. Filipa também deixou isso bem uhum, forte, e o que eu acho interessante por ela também, né, tem um trabalho em órgão público, quando ela coloca, como você terminou, né? A lei que tem que garantir a ética e o uhum, Estado tem que garantir a lei. Então, uhum, eu acho que começando com eles, talvez a gente vale mais para o final, a gente viu aqui como o papel do Estado regulador tem uhum, ficado cada vez mais falho. Acho que a gente passou por ali, mas esses 2 capítulos deixam isso e muito mais, né? Porque uhum, os 2, né? O capítulo do Luiz é algo esclarecedor e bem uhum, pontuador, né, do que é ou não é. E o da Filipa a Filipa dá um baile na gente, assim, de uhum, conceito amplo e ao mesmo tempo profundo, que vale a pena, assim, o que eu falei, é um ano que foi tanta coisa que eu não uhum, sei nem como resumir, como chegar a um único ponto central, mas vale a pena ler porque o dela é bem profundo e gostoso de ler. uhum. Caroline, quer falar alguma coisa?
Acho que é importante registrar aqui que a fala de Felipa, como isso vai ficar gravado, né, que chegue até ela e reverbere isso, ela traz, sim, o ponto de vista do Estado, né, dela como gestora, representando o Estado, mas também a nossa necessidade como sociedade, né, de rever que não é só a norma, né, a ética não é uma questão só da norma, né, que ela precisa também fazer com que as nossas ações de cobrar os nossos direitos, mas também de entender os nossos direitos, né, em relação à alimentação e acesso seguro. A Felipa nos trouxe muito esse diálogo, né? E assim, ela é um espetáculo, né? A Felipa, quem não conhece, é uma pessoa que precisa conhecer, porque ela tem um posicionamento pessoal e político e social muito importante, assim, e ela faz disso na sua carreira profissional também, né? Acho que é isso desse dia de debate. Obrigada. Simone, quer aproveitar? Você que estava lá nos bastidores e tudo, Mônica? Por enquanto não, tá? Tá Tô bem. só ouvindo. Tá bom. Pronto, Paula, pode ir. Vou para o próximo, então. O segundo dia com essa temática de ética e produção de alimentos. O Celso Vegro, que é também, né, é uma função, né, de trabalho também no poder público, e isso foi bem interessante porque ele apresentou algo que ele denominou lá como um status de poder informacional para explicar um pouco, né, essa relação de ética na produção de alimentos, quer dizer, o quanto o acesso a informações, né, do mundo agrícola, né, do negócio agrícola, ele reverbera na maior possibilidade de ter ações tomadas, né, de decisões na produção de alimentos. Então, ele destaca essa simetria informacional no mundo agrícola. Então, tem muitos que têm, né, informações mais trabalhadas, mais privilegiadas, e fazem também com que haja uma certa falta de transparência, favorecimentos, né, nesse campo da produção de alimentos, especialmente. Ele também destaca, né, o papel do Estado, pensando nesse caso, né, na apresentação dele, como o Estado como um indutor de cidadania no campo. Ou seja, esse agente que vai, então, diminuir, né, por exemplo, essas assimetrias, tentar com que essas informações possam ser mais distribuídas no campo rural e também, né, se possa ter uma relação mais ética da produção de alimentos. A gente teve, né, o professor português Rui Rosa Dias também, que trouxe para nós uma visão da ética em relação à natureza, as perspectivas também de ética e mão de obra, né, de quem trabalha nesse campo de produção de alimentos, e também a relação da ética em relação aos consumidores. Ele falou muito de um conceito também interessante, que é o da cadeia de valor, que é algo que vai dando transparência ao processo de beneficiamento ou então transformação dos alimentos, e também vai atingir a questão da definição dos preços, como um destaque aí, né, para essa relação também. E por último, me lembro que me chamou bastante atenção a relação que ele fez nessa apresentação da economia produtiva e de uma economia especulativa, né, que tem a ver também com a produção de alimentos. Acho que foram os pontos aí essenciais da fala, né, da apresentação dele. E a professora Paula, que trabalha em Brasília, se não me falha a memória, no Instituto, né, Federal de Brasília também, e ela nos trouxe uma visão também bem pertinente, né, muito interessante para o contexto da relação dos saberes, né, e dos saberes tradicionais e dos registros intelectuais para a produção de patentes, por conta, né, do processo industrial, seja de alimentos ou então até indústria farmacêutica, tentando nos chamar atenção, né, para esse etnoconhecimento que vai fazer, né, vai alimentar muitas partes dessa cadeia de produção de alimentos, mas que nem sempre os detentores desses saberes eles estão devidamente inseridos nesses benefícios econômicos que têm a ver com a sua própria, né, existência aí ao longo dos séculos e as tecnologias que esses povos originários também vão desenvolvendo. Ela traz uma série de menções de instrumentos legais, né, de legislações que vão apoiando esse papel, né, de pensar a produção de alimentos que estão relacionados aos povos originários, povos tradicionais, como um assunto também
da ordem, né, do momento. Acho que são esses os Entendi. pontos aí dos 3. Tá. O que eu só, assim, queria lembrar, né, como a gente falou desde o primeiro de dois Uhum, desde 2020, como as coisas ainda são atuais, e muito do que falou o Rui é mais um motivo para a gente uhum, entender o cansaço dos agricultores, né, dos produtores uhum, primários, que acho que ele comentou muito esse disparate, né, da valorização, não só valorização cultural, social, mas financeira desses produtores. Ele deixou isso bem claro. Ele fala muito dessa transparência e, pelo menos aqui na Europa, é algo que se tem falado, se tem pedido e o consumidor também tem pedido muito, que essa uhum, cadeia de valor ela seja cada vez mais transparente. E foi muito interessante, para mim foi revelador, que junta um com o outro, mais ou menos, uhum, isso que o Celso falou da assimetria informacional, e que aí vai criando uma bola de neve, né? Porque os mais informados, que têm mais acesso, estão mais por dentro e vão só se sobressaindo na sociedade, uhum, e os menores, os que estão mais afastados, não conseguem, ter acesso, às vezes, nem à informação técnica, né. uhum, Então isso foi muito interessante. E da Paula, era um assunto, para mim, muito novo, né, uhum, e e eu achei interessante, né, que aí depois passa para o dia seguinte, na fala dela e principalmente no livro onde ela escreve mais detalhado, essa malandragem das patentes, né, uhum, que aí com que ela coloca as datas de que um pega a patente de um povo, hã, não é mais autóctono, você falou uma outra palavra, não sei se estou falando uhum. errado. É Povos autóctono? originários? Originários, não é autóctono Uhum, mais, não, originários. E como isso tem, assim, muitas trâmites, muita coisa que o quão esse povo precisa ser apoiado, não só pela questão, como é que eu falo? Não só para valorizar, né, e eu, assim, ainda tenho muitos receios, a gente pode uhum, até conversar, porque eu me questiono, será que, esses povos e essa produção, tão, né, tão legítima, né, ela não é legítima, eu queria chamar outra palavra, ela teria que entrar nesse mercado uhum, capitalista que a gente tem de produção, e valor agregado, e uhum, ser para todo mundo, e aí em vez de produzir só 5, produzir 15 milhões, eu tenho a minhas reticências, mas como, eles têm que ser ajudados para se proteger dessa malandragem, né, uhum, até porque o saber deles tem sido, usado de forma não tão ética, né, uhum, usando a palavra que a gente falou, e isso foi muito interessante, o que ela falou e o que ela deixa registrado no capítulo do livro dela. uhum, Caroline. O que eu achei importante desse debate, nesse argumento, é que os três moderadores do tema estavam em espaços geográficos diferentes. Um era um gestor que estava no estado de São Paulo, o Rui estava em uhum, Portugal, e Paula falando como uma professora que tem uma imersão em território. Mas todos eles tiveram uma vertente para trazer vozes aos invisíveis, né, sobre o uhum, campo. E para a gente repensar sobre todo e qualquer modelo de produção da cadeia produtiva do alimento, né, mesmo ele industrializado ou in natura, ele sai do campo. Não há outra forma de se produzir alimento que não seja no campo. Então, o respeito ético, né, das relações do que nós uhum, somos, dos povos originários, seja ele em qualquer país, em qualquer espaço, eu acho que trouxe, afrontou aqui, né, para a gente uhum, repensar como sociedade de onde vem o alimento, né? Indiferente qual é o seu caminho, a sua cadeia, uhum. mas ele sempre sai do mesmo lugar. E o respeito ético em relação a isso foi deixado aqui para a gente como um legado, né, de repensar isso o tempo todo. É isso. Obrigada. Que Só legal. lembrando para deixar também aqui, hoje eu não sei se a Paula continua com o cargo como professora na Universidade de Brasília, eu sei que ela está no governo, no ministério. Agora Que ela está no legal. ministério. Me lembrei também, enquanto a Caroline estava falando, que ela trouxe um estudo de caso, né, para a gente pensar isso na prática também, que me pareceu bem, importante, né, que é o caso do uso, não ético, né, da baunilha do cerrado, de uma comunidade calunga,
aqui no interior, né, do país, e o quanto ela também nos apresenta, né, esse uso indevido e, ao mesmo tempo, como a comunidade conseguiu reverter a situação, né? Isso foi bem importante. O terceiro dia foi uma consequência, né? Acho que bem interessante também do dia anterior. A Cristina Mello é uma economista que tem uma visão social, né? Que é bem interessante também. Eu, pelo menos, né, para mim não era uma relação assim tão comum, né? De ver essa presença marcante a partir dessa formação, e ela contextualiza, então, para nós, nesse dia da política de preços, como se dá o aumento, né, de preços como uma estratégia dos livres mercados. Então, ela faz essa apresentação para nós desde do contexto da crise financeira de 2008, que vai aí reverberar numa percepção, né, geral do mercado de que para se ter melhores oportunidades, alternativas de investimento, se abre espaço para uma economia, né, mais especulativa. Então, ela retoma, né, o que o professor Rui Rosa comenta no dia anterior, e aí ela vai evoluindo, né, para nos explicar também o que disso tem conexão com o contexto, né, de guerra recente entre Rússia e Ucrânia, como um cenário que seria, então, uma tempestade perfeita para o aumento de preços. E aí ela vai também, né, com essa visão social, também demonstrando, né, a partir da fala dela, como esse aumento de preços ele vai normalmente penalizando, né, os mais pobres por conta de produzir uma inflação nos alimentos, né? E isso eu achei um ponto bem interessante. A Ondina, ela também nos apresenta, né, uma visão interessante de também da área de negócios, mas pensando como a própria, né, o próprio contexto de negócio no qual ela compartilha, são criadas estratégias, né, uma estrutura para tentar pensar uma maneira, né, mais sustentável de fazer essa produção, né, de alimentos, mas também práticas de preços que sejam mais democráticas e acessíveis para o consumidor. E ela destaca um exemplo para explicar, né, esse processo aí de construção mais democrática, que é um clube de compras do continente. Então, é uma estrutura, né, que existe há 20 anos, com vários parceiros intermediários ali no contexto português, e intermediários, né, e também produtores, que eles vão pensando em conjunto estratégias para ter mais segurança de aquisição de produtos, também, né, promover um intercâmbio de conhecimentos, e eles pensam em conjunto o setor, quais são as tendências, né, como é que eles conseguem estruturar um acesso à comercialização que vá favorecer essa competitividade, mas ter uma relação também, né, de construção democrática desses princípios e dessas ações práticas também. Por último, Felipe Sampaio, que também estava no contexto, né, português, ele dá destaque para a cadeia de distribuidores, essas grandes, né, cadeias de distribuidores que vão se tornando cada vez mais parecidas entre elas, e também tornando, né, a partir daquilo que eles oferecem, comercializam, e no volume que eles fazem, né, na escala de atuação que eles têm, vão deixando os consumidores cada vez mais dependentes, né, da maneira, né, como eles fazem o processo aí de comercialização. E vai destacar, então, né, acho que na fala do Felipe, o distribuidor, né, como ele tem um poder de negócio que vai condicionar o comportamento de compra. Então, ele vai falar dessas grandes, né, cadeias até entre continentes, né, estão presentes entre continentes. Então, vai pensar um pouco a cadeia de valor também, mas essa posição dominante desses grandes distribuidores. Tá isso, fechado. Ficou, né? Ele deixou bem. Eu acho que esse dia também, assim, mais ou menos, né? Essa questão volume, preço, né? Esse jogo volume-preço desses grandes distribuidores, que afinal de contas, eu agora falo, esses próximos parágrafos são meus, né? Afinal de contas, a mão está no distribuidor, no grande distribuidor, que tem
definido tudo. E com essa crise da agricultura aqui, os únicos quase que não levantaram os dedos foram eles, apesar de terem sido invadidos e tudo. Arlete, não sei se viveu por aí, se foi a mesma coisa, porque essa crise da agricultura, aproveitando aqui, não foi só na França. Foi na Alemanha, foi na Itália, foi na Espanha, foi em Portugal, foi na Holanda, foi na Polônia. Então, quase toda a União Europeia, o setor primário descontente. E interessante é que até o setor de transformação se juntou a eles. Então, se a gente, né, precisamos de uma agricultura valorizada para transformar, para ter uma boa transformação e um bom produto, e os distribuidores ficaram assim quietíssimos, né? Então, assim, só agora foi eu falando, voltamos para esse dia. Foi interessante, né? Eu achei que nesse dia, para mim, além da fala deles, ficou muito claro o quanto o capitalismo é um modo de funcionamento como diferente, né? Agora, cuidado, porque se minha fala for descontextualizada, vou receber um monte de coco na cabeça, mas o quanto, como outras maneiras de gerir a sociedade, como, por exemplo, o comunismo, o socialismo ou anarquismo, anarquia, são maneiras que poderiam ser interessantes se a gente não tivesse o ser humano que vai ali e deturpa tudo e abusa e todas as outras coisas que são inerentes às nossas faculdades, inerentes à nossa condição de ser humano, de Homo sapiens. Então, aqui ficou muito claro, poderia funcionar, mas a gente teria que ter um consumidor muito mais empoderado, muito mais consciente, e algo que a gente até comentou, né? E acho que o Felipe comentou por vezes, se o consumidor soubesse a força que ele tem por ali. Mas é muito difícil, é utópico. Tem outros sistemas, como a gente vê, que chega na hora da aplicação, se perde. Eu achei interessante também como a Cristina comenta, e na minha conversa com ela, antes, né, na fala dela, essa questão das moedas. Por que que, então, essa necessidade que tem, né, os países que têm moedas mais fracas, propositadamente, porque é uma estratégia econômica, de deixar essa moeda mais baixa para poder vender, escoar mais produto, entrar mais moeda externa, mas só que assim, o funcionamento interno não muda, o que muda é a política externa. Então, isso também foi algo que a gente foi falando e que eu acho interessante, que quem está nessa cadeia, trabalhando, fazendo gestão da qualidade, imaginando um novo produto, orientando o paciente, entender esses jogos econômicos, para a gente entender por que que aparece alguma coisa ali na gôndola, né? Por que que aquilo aparece naquele preço. Foi muito interessante essas estratégias, dela comentar muito a estratégia, e a Ondina, eu acho que foi nesse dia, não sei se foi na discussão ou se ela deixou no livro, ela falando essa questão que agora as certificações são cada vez mais importantes, inclusive para a questão da sustentabilidade, e que os produtores europeus vão ter cada vez mais para se manter no mercado, eles vão ter que ter essas certificações, só que essas certificações custam caríssimo. E aí ela também, assim, essa luta, e ela, porque ela tem um cargo, um papel dentro da União Europeia, ali em Bruxelas, e que essa luta para ver como é que a gente não vai deixar essa questão tão disparatada, né? Por quê? O pequeno não consegue e o grande está com facilidade. E aí eu retomo agora, hoje, né, 2024, essa foi uma outra, um outro descontentamento com a política agrícola comum da União Europeia, é, essa questão que para alguém que é muito pequeno, é muito difícil colocar em prática todas essas políticas, todas essas diretivas que eles têm que colocar, e é caro também, né? E todo mundo nivelado da mesma maneira. E aproveitando também que a gente está aqui, não sei se a gente vai falar mais para frente, mas eu andei vendo, a diferença de uma agricultura
europeia para uma agricultura de um Brasil, de um Estados Unidos, talvez de uma Rússia. Aqui a média de hectare, média de um agricultor é 60 hectares. Diferente, né? Então, assim, é porque às vezes todo mundo fala, e aí, como é que funciona a agricultura familiar? Bom, em relação à dimensão física do Brasil, aqui tudo é agricultura familiar. Né? Então, são poucos, é mais na área de cereal que a gente começa a ter mais hectare por agricultores. Também só um adendo assim, de curiosidade para a gente discutir. Mas aqui foi bem interessante o que eu falei, a gente ir além da técnica, de outras coisas, mas ver que essa questão preço, hoje em dia, né? E sempre foi, há tanto tempo, tem que se pagar para comer, como é delicado. E daí que tem muito interesse por trás, né? Caroline, você nem precisa levantar a mão, já ia passar? Ah, não, só para não confundir a sequência e começar o novo capítulo, os novos, né, modelos do dia. Para deixar registrado que eu conheço Cristina e Felipe de outro momento, né, além desse dia da discussão, e para registrar que a gente, né, a Juliana me apresentou os dois e eu sou fã deles, né, não conhecia a Ondina até essa fala dela nesse dia, mas que a temática, ela tira a gente dessa zona de conforto, né, que fala em alimento, porque ela está falando dessa cadeia lá no final, porque tem toda uma discussão ética, né, se consegue fazer a discussão ética do campo até a mesa, mas na produção final e distribuição desse alimento, que é a relação do comércio, a gente precisa repensar muito, porque é uma situação, né, como você falou do capitalismo, mas a gente pode falar de comércio e bens, venda de produtos, ela é muito perversa, né? Ela não tende a atender uma parte da população que são os invisíveis, né? Ela tende a manutenção do sistema econômico, não necessariamente do sistema humano, né? Então, não é sobre alimentar pessoas, mas é sobre o comércio. Então, e eles trazem muito esse ponto, né? O que é a economia, né, do alimento, mas o que é também as relações éticas e aonde a gente ainda precisa aprimorar como seres humanos para essa relação de comércio. Então, eles são pessoas que provocam muito a gente a repensar o tempo todo e não só criticar o sistema econômico, né, mas entender como ele acontece. É isso. Obrigada. Sou eu agora? Você, Ju. Sim. No quarto dia, então, a gente teve só a fala do Edgar Morin, que comenta, né, a questão da padronização excessiva, né, dessa maneira que a gente tem agora de produzir e de se alimentar, que é quase estandartizado, todo mundo produz e consome muito parecido. E ele fala dessa necessidade de uma reforma profunda, né, da produção, não só da produção de alimentos, mas da maneira de viver. Ele, aos 103 anos, eu acho que é isso que ele tem, ele já percebeu muita coisa que a gente ainda não percebeu, né? Somos bem mais imaturos do que ele, ou quase nada maduros com ele, e ele fala dessa necessidade de pensar uma nova produção a partir da ecologia, repensar muito a questão da poluição urbana, e ele fala também dessa concentração, né, da população nas zonas urbanas, da degradação da biosfera. E aí ele fala muito, e ele tem falado bastante, isso que eu falo, acabei de repetir, da maturidade dele, que ele já deve ter uma outra, deve estar em outro plano já quase, da filosofia humanista, né, da gente repensar do quantitativo para o qualitativo, né? E repensar essa relação da quantidade e qualidade, né? Que ele coloca uma fala, mas assim foi uma honra, uma fala curta, mas que foi bem profunda e algo que ele tem tentado trabalhar, e esses pensadores europeus, pelo menos, eles têm tentado levar que a gente tem que passar dessa gestão ou dessas relações meramente materiais para algo mais humano nesse sentido de solidariedade. Acho que desde 2020 todo mundo tem falado que a gente tem que sair por ali, sair dessa crise, que não sei se vamos sair, que é urgente, mas de uma forma solidária, só dando as mãos que a gente vai conseguir. Então ele comenta isso e com uma fala que não é, como é que eu ia falar? Que não é uma fala tolinha, bobinha, é uma fala interessante. Não me vem a palavra, estou vendo
mas tudo bem. Depois o Diamantino, um administrador, um gestor, por isso que a gente quis convidá-lo, como é que um gestor vê o mundo. E foi uma entrevista muito gostosa e ele coloca como gestor também é difícil, lidar com essas, dificuldades, indiferenças e até mesmo não se sabe se é um interesse ou deixa para lá, e ele comenta muito e ficou e ele, né, numa pós-vacina, né, campanha de vacinação, contra a Covid-19, ele deixou para mim muito claro quando ele comenta essa questão de como é que, a espécie humana morrendo. Existe uma patente e que países que podem pagar muito mais têm um acesso muito mais facilitado a essa vacina e os outros que não podem, não têm acesso. E por aí afora ele vai comentando como é difícil também ter, ser gestor e lidar com essas relações e esses jogos de poder. Aí ele fala, né, da mediação do governo a partir da organização dos consumidores para acordar, né, para combinar o que é preciso. Então ele fala que precisa ter essa mediação, esse encontro, para todo mundo caminhar pelo mesmo caminho, para não ficar cada um no seu canto puxando pelo seu lado, para ter um caminho conjunto. Depois o Igor, ele fala de ciência e mercado, financiamento e interesses sobre a ótica mercantilista da pesquisa, e ele vai comentando, e acho que quem já olhou para a ciência por uma outra janela, vai também vendo e se dando conta desses interesses, né? Por que se pesquisa isso ou aquilo? E ele vai levando para uma fala da comunicação, né, da informação e da comunicação, e por que não orientar também as pessoas a falarem? Será que tem que ter tanta regra? Será que tem que ser tão fechado esse mundo? Será que não teríamos que conscientizar as pessoas para não entrarem sem querer, querendo nesses jogos de poder dentro, né, do espaço da ciência e apoiando e reforçando esses jogos, né? Por isso que ele acaba falando dessa questão da ótica mercantilista da pesquisa. Talvez o pesquisador não receba em numerário, mas existe essa ótica de produção, 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 para poder avançar ou até ter o seu próprio laboratório financiado. Caroline, você foi breve. Paula fala melhorzinho. Eu acho que é mais sobre você agora, Juliana, do que sobre eles. Deixar registrado que você é uma pessoa muito corajosa e persistente, porque Edgar Morin, para nós, principalmente eu que trabalho na bioética, ele é uma entidade, né? Ele é uma entidade, ele é uma entidade mundial, assim, uma pessoa que fez uma reflexão ainda em vida, né, e reconhecido ainda em vida, e a sua coragem e persistência, assim, de ir atrás e conseguir que ele participasse do evento. É gratificante, assim, ter participado desse momento. Então, acho que essa mesa, ele certamente brilhou muito esse dia, com o que ele é e o que ele vai deixar de legado nessa fala. Obrigada, acho que é sobre isso. Obrigada. Obrigada. Eu deixo aqui, né, para Simone, não sei se ela ainda está, né, Simone que estava no bastidor, que eu falei, eu vou ser a louca. E até falei para a Julie, se ele me falar não, é não. E quando recebi a resposta, mas acho que é mais dele. Ser uma pessoa eu acho interessante. Na época ele estava com 101 anos e querer participar, né? E ele tem um carinho muito especial pelo Brasil também. A todos nós foi uma honra, eu acho, que ele quis participar também por isso. Obrigada, Carolina. Você quer comentar alguém? Comentar alguma coisa, Simone? Não? Ju, só queria comentar, na verdade, né, esse já seria o quarto dia, né, da nossa semana, e nessa altura eu me lembro, assim, de estar num momento, né, de tanta reflexão, de tanta perspectiva diferente em relação a esse tema, né, de ética e alimentação, e ao mesmo tempo, né, embora sejam temas delicados, né, especialmente esse de relações, jogos de poder, acho que um destaque também desse evento, né, todos os avanços, né, mas acho que esse em especial é que ainda, né, que os pontos de vista sejam diferentes, haviam muitos exemplos, né, de pessoas, estruturas, instituições, pensando em fazer algo diferente, né? O sistema é muito poderoso, com certeza, mas acho que a essa altura do dia, né, número 4,
foi bem gratificante, né? Me lembro de ficar assim reflexiva, muitas vezes não saber muito bem ainda como ordenar os pensamentos, mas ver, né, todos esses participantes trazerem seus questionamentos e ações também para a mudança, muito importante, né? Foi um Acho que isso, evento especial. isso foi até uma fala da Carolina no último dia, não foi? Uhum, A preocupação dela. Então, como é uhum, que a gente vai trazer sim. para o chão tudo Eu me isso, né? lembrei exatamente disso agora. O sentimento foi mesmo quando Paulo provocou É, essa fala, assim, de como a gente estava nesse quarto dia já com uma inquietação, né? Uma uhum, inquietação boa, no sentido de que sim. a gente pode repensar o tempo todo esse lugar, enquanto a gente ainda pode se movimentar e movimentar quem está por Uhum, perto, e a sociedade, aqueles que partilham da gente, né, os espaços, uhum, que a gente precisa repensar o tempo todo sobre isso. Tem muita coisa acontecendo e é orgânico, vai acontecer o tempo todo, né? uhum. Sim. E aí fomos para o nosso quinto dia com Maria Clara e Jean-Pierre para falar da questão da ética da ciência. Eu já dei uma introduzida, né, com a minha fala. Uhum, Jean-Pierre comenta a questão da ótica mercantilista da pesquisa. Aqui a gente deixou os dois, né, no resumo desses dias, porque eles falaram tão parecido que a gente nem separou. Das lógicas de interesse, né, a questão cognitiva, financeira, econômica, dos pesquisadores, dos atores midiáticos e dos atores políticos. Então, são diferentes interesses e que, de uma certa maneira, poluem ou contaminam a essência da pesquisa, que seria gerar conhecimento para o andamento, né? Ou se alguém aceita a palavra evolução da sociedade, ou pelo menos para que a sociedade agisse de maneira mais consciente, né? A dimensão de compreensão dos interesses, né, da necessidade de entender isso, o quanto esses interesses eles passam inconscientes, são inconscientes no mundo da pesquisa. Por vezes existe uma certa ingenuidade e por vezes esses interesses não são assumidos. Então não fica claro. Aqui se fala também, eu acho que até Jean-Pierre falava dessa maneira da transparência, né? Desse, desses jogos todos dentro da ciência, falando de ética em ciência. Da nova categoria de parâmetros éticos produzidos a partir, aí é mais fala da Maria Cláudia, né, a partir da ciência da nutrição, que diferem da prática e dos consumidores. Então, ela fala muito das falas, uh, eu não diria moralizadoras, mas que são diretivas, né? Ela fala muito dessa fala diretiva, ela apresenta algumas pesquisas do Latige bem interessante, da descredibilização de alguns conhecimentos científicos para o favorecimento de outros. Acho que isso a gente, infelizmente, vê isso. eh, e aí eu acho que a gente já junta para a próxima edição, porque a gente voltou a falar dessa questão né, da comunicação e quanto ela acaba valorizando ou descredibilizando algumas áreas. A ilusão da ausência de interesses e situações de interesses, né, que isso é uma ilusão, mas eu acho que hoje em dia existe mais ilusão do próprio pesquisador achar que ele não tem interesse nenhum e apontar o, o o inimigo, né, aquele que pesquisa diferente, que pesquisa em outra área, como ele sim, ele tem interesse, mas eu não. Então existe essa ilusão. E a ilusão também, e isso também a gente falou no outro ano com o Baudouin Jourdan, é, é essa ilusão de achar que a gente está fazendo pesquisa e que não há interesse. Por mais que não seja o interesse econômico, existe sempre o interesse, né? Ela fala muito dos modismos alimentares e também discute a questão das controvérsias acadêmicas e sociais. E aí a gente passa, eu vou só passar direto, porque eu acho que isso das controvérsias acadêmicas e sociais, a gente acaba, eu acabo falando no capítulo que a gente escreveu no último dia, né? Do fechamento epistêmico. Eu acho que eu repito, né? Essa é a minha fala do fechamento epistêmico toda hora, né? E, e, e,
essa visão, né, do pesquisador de ficar no mundo dele e não se abrir. E o quanto isso é chocante, que talvez não sei se eu posso usar essa palavra, se em alguns momentos deixa de ser ético eu não entender esse caminho todo, né, do campo à mesa, fazendo parte do mundo que gera, né, fazendo parte de um sistema que deveria gerar conhecimento para que toda a sociedade e toda a cadeia alimentar pudesse agir com mais consciência. O que a gente aprendeu? Então, eu acho que o último dia a gente foi fazendo uma roda e foi mais ou menos como ficou o nosso último capítulo. O que a gente aprendeu nessa semana que a gente falou? A gente aprendeu conceitos, a gente compreendeu muita coisa. Compreendeu, eu não sei se compreendeu, porque como vocês duas falaram, a gente saiu dessa semana incomodada, e quando vocês saírem desse livro, vocês também vão sair incomodados por um lado, por outro, apaziguado, mas incomodado, né? E principalmente em função das interconexões que a gente percebeu que é muita coisa interconectada e a força que tem que se ter para ser ético e entender que em alguns momentos a gente vai ter que abrir mão de alguma outra coisa. Eu saí com essa frustração do Homo sapiens sapiens, digo já para vocês. Terminei a semana falando, meu Deus do céu, o que é esse Homo sapiens sapiens? As interdependências, as relações, interesses e lógicas que são diferentes e que a gente tem que administrar isso tudo. E eu falo, administrar tudo isso se a gente quer que todo mundo tenha um acesso justo, né? Assim, nem justo, mas que todo mundo tenha acesso a uma alimentação de qualidade e gostosa. Todo mundo mereceria, né? Merece. Que é necessário, a gente também, outro ponto que a gente aprendeu, é necessário difundir a complexidade de forma acessível, como um mapa semântico da ética da alimentação. O papel pedagógico da escuta, isso a gente comentou muito, foi um ano que ficou muito claro, porque tinham visões divergentes, bem divergentes, momentos que quase escorregou, mas que todo mundo soube se ouvir, se escutar e sair assim incomodado, mas vendo que existe uma outra visão que também tem sua razão de ser, né? E aí depois também a gente, né, começa, não sei se a Caroline, se quiser, porque foi ela que começou a redação do último capítulo, mas vou aqui falar. Qualquer coisa você me corta. Entender quem quer o quê e aonde vamos chegar, o que queremos, né? Então a gente abre esse capítulo falando o que queremos. Diminuir essas polarizações, né, nas funções temáticas, acho que é ali que eu repito o meu fechamento epistêmico de novo, que a gente precisa se abrir, por mais que a gente tenha certas convicções, a gente tem que se abrir, porque afinal de contas, deixo aqui também algo que me deixa profundamente, porque eu não sou muito de tristezas, mas sou mais de irritações, deveria ser ariana e não sou libriana, mas deve ter algum ascendente, ou taurina, me deixa um pouco irritada isso da gente ficar brigando aqui na nossa janela e tanta gente passando fome, tanta gente tendo que comer batatinha chips porque não tem o que comer e achando que o mundo é um mundo mágico do elefante cor-de-rosa, sei lá qual que é, hoje em dia daquela porquinha cor-de-rosa que as crianças gostam. Então isso me irrita um pouco, por isso que eu repito essa questão de que nós que temos como é que chama? Que somos, porque a gente tem acesso a mais coisa. Privilégio. Que temos esse privilégio de passarmos uma semana discutindo, ou estarmos aqui num sábado de manhã discutindo, porque a gente não tem que correr, né, para ver o que a gente vai comer à noite, que a gente tinha que parar com essa briga tola e se unir para realmente fazer desse mundo um mundo melhor, deixar nosso ego de lado, né? E pensar no que é essencial para nós. Aí pego um pouco as falas do Edgar Morin. E o quanto me irrita também, desculpa falar isso, me irrita essa questão do mundo acadêmico científico esquecer que está ali, isso já falei várias vezes, que é um trabalho em prol da humanidade, não é em prol do seu CV, nem em prol do seu laboratório. A gente deveria ter mais essa noção, né, que a ciência é para a humanidade, não é para si só. Enfim, voltemos.
diminuir as polarizações, diminuir as assimetrias informacionais entre os atores do contexto urbano e rural. A gente fala um pouco da questão da comunicação nesse último capítulo, que desde o primeiro eu não paro de encher a paciência de todo mundo durante a semana e nos livros dessa necessidade da gente comunicar, informar, saber falar e trocar tudo isso de uma maneira mais assertiva, mais consciente, mais civilizada, mais aberta, etc. Enfrentar a ilusão da ausência de interesses, a gente também comenta isso, entender os efeitos dessa dicotomia. Estamos aqui dentro, continuamos dentro do fechamento epistêmico e dessas questões todas que se criam, entender as linhas de fraturas, as controvérsias produzidas nos ambientes acadêmicos e sociais, agenciar os interesses múltiplos sem hierarquizar qual é o mais importante, né? Isso é uma outra coisa, primeiro, segundo, terceiro, não. Deveríamos entender que cada momento um vai chegar na frente ou vai estar atrás, mas deveriam estarmos todos na mesmo andar, né? Integrar a biodiversidade e justiça social, eu acho que isso é um chamado que a gente também deve fazer, por mais que a gente esteja falando aqui de ética, filosofia, economia, acho que a gente tem que sempre fazer esse apelo, esse chamado à biodiversidade. Incluir dispositivos de participação civil nas tomadas de decisões. Entender a posição dominante dos intermediários na cadeia de valor e o impacto na política de preços, né? E aí eu vou parar, porque eu ia ser polêmica de falar dessa questão de política, porque para mim existe uma confusão com aquele sociólogo que eu não curto muito, que no Brasil se lê muito, o Foucault, é o Foucault, que fala dessa questão da política, e eu não concordo com ele. Eu acho que política é uma estratégia e cidadania é um direito. Então, para mim, comer é um ato cidadão e me recuso, e já tive essa discussão aqui, a falar que isso é um ato político, porque para mim, político carrega interesses maiores do que cada cidadão fazer o seu. Né? Desculpa, hoje eu estou muito polêmica, Caroline. E você? Porque aí depois a gente tem uma novidade nesse livro. Opa! Sim, a sua fala e a Paula apresentando o livro, mas eu também queria escutar as pessoas que estão aqui, tá? Vou fazer breve. É só para lembrar que me trouxe aqueles 2 anos atrás esse momento, né? Dessa inquietação de que a fala de todo mundo eram pessoas de muita potência nas suas áreas de atuação, nos seus países, mas ela criou na gente, obviamente, porque o nome do evento é Avanços e Controvérsias, né? Então, como é que a gente não vai ficar quieto com uma temática que é difícil, sensível, não é para todos, e a gente que tem o privilégio de poder discutir e pensar sobre isso, né? É claro que minimamente tem que ficar incomodado. Mas é um evento que trouxe esse incômodo, inquieto, mas ele traz também uma lucidez de que a gente possa continuar caminhando, e que está certo o nosso caminho. O que não está certo são os valores que a sociedade, como coletivo, tem dado a esse processo. Então, acho que o nosso papel aqui nesse evento, ele se cumpriu, de trazer uma luz aos invisíveis, a uma temática que é dura, que é falar sobre ética, porque envolve valores individuais e coletivos, né? Cada um tem o seu, um ponto de partida, até a forma de compreender a diferença entre moral e ética, né? Nós estamos numa crise humanitária, não só nas guerras, mas uma crise sobre valores mesmo. Então, foi um evento muito sensível, né? E cada um sobre o seu ponto de vista e sobre sua sobrevivência também, no seu local de trabalho e na sua espécie. Então, é muito difícil a gente chegar num consenso e falar, vai dar certo. É possível que dê certo, né? A gente tem possibilidades e tem caminhos para isso. Não vai dar certo para todo mundo, porque os invisíveis cada vez mais estão invisíveis. Cada vez menos a gente luta pelo direito daqueles que são desiguais, né? A gente coloca a desigualdade como um lugar, como se ela fosse um muro e ela separa os que são desiguais, e a gente, quando vai falar sobre desigualdade, termina a conversa no ponto final, como se ela explicasse alguma coisa. Para mim, ela é o problema, não é a explicação e a resposta, né? Então, esse evento me trouxe, né? E espero escutar isso também dos colegas que partilharam do evento dessa manhã. Tem as necessidades, tem as urgências, mas a gente tem que se focar nas possibilidades, né? De entender qual é o caminho que é possível, né? O ideal nem é imaginário, né? O que é ideal.
porque não é o ideal para mim, mas não é para tudo e todos. E é sobre isso que a gente está falando. Então a gente tem que imaginar que a partir disso, dessas provocações que o evento fez e das pessoas que partilharam dele, o que é possível que a gente faça agora para deixar um legado o presente e para o futuro, né? Porque o passado deixou história. Por isso que Mohan me chama muita atenção, que na sua experiência viva nessa vida, né? Que nós partilhamos juntos, ele traz essa essência de que a vida é um privilégio. Então é sobre ela e sobre todos ao mesmo tempo. E queria finalizar agradecendo Juliana e Paula que partilharam aí de uma experiência, de uma caminhada muito mais densa do que eu nesse evento. E agradecer pela oportunidade de novo de falar de um tema que a mim, assim, é muito próximo, mas é muito difícil, né? Porque ele não tem resposta, ele tem muito mais perguntas. E é sobre elas que a gente tem que deixar bem claro qual a melhor pergunta e a possibilidade de encontrar caminhos. Obrigada, viu? Obrigada. E Caroline, obrigada, porque se a gente fizesse mais perguntas do que respostas, seria também um caminho É diferenciado. sobre isso que eu falo sobre ciência, né? Eu acho que ela não é necessariamente tem que Resposta. entender o seu lugar. Ela não só traz respostas, ela tem que encontrar caminhos, né? E sobre caminhos a gente fala sobre perguntas. Qual é a pergunta para ser respondida, buscado caminhos para esse momento, tempo atual. A gente está falando sobre uma humanidade que parece que o passado é muito menos valoroso ou tem muito menos conhecimento do que nós. Não. A única diferença do nosso tempo, do que a gente vive agora, do que viveu os grandes filósofos, né? É a tecnologia. E ela é só mais uma ferramenta aí, que nem necessariamente veio só para ajudar, né? A gente é prova viva de que ela também nos atrapalha. Então, Sim, é sobre até o tempo porque se a todo. gente lê Platão e outros gregos, a gente Aristóteles, vê que a gente ainda está na mesma. Está na mesma, exato, porque somos o mesmo, né? Somos parte daquilo ainda em outro tempo apenas. Não tem nada de novo aqui, é só diferente. Obrigada. Mas você, próxima, Paula, próxima acho que é a nossa. Não, ainda não, o nosso presente. Pois é. Isso. E aí, não sei se eu falo, aí a Paula criou para esse ano um quadro sinótico, onde tem uma, uma revisão, né, dos pontos importantes, né, do livro inteiro e dos 5 dias. E aí dou spoiler, que a gente estava seguindo ele, né, Paula? Exatamente. Acho que é legal falar também, Juliana, que foi, né, diante de uma semana tão complexa e a gente se sentir, né, muito impelido, né, a fazer um debate final, que a gente conseguisse, enfim, transpor o que foi a semana toda. Depois a gente tentou, então, fazer esse quadro tentando ilustrar, digamos assim, com palavras, né? Qual era essa complexidade do que foi discutido. Para colaborar, né? Para ser, de repente, uma ferramenta também pedagógica, para, enfim, a gente tentar, com esses pontos, né, mais objetivos, entender o que significa essa ética e alimentação e as relações todas que foram faladas durante a semana. Na parte final desse quadro, queria lembrar também que foi uma provocação, né, da Filipa, não sei se vocês todos, né, já se recordam desse dia, ela nos provocou a criar os princípios, né, criar esses objetivos que nos ajudassem a pensar essa relação ética e alimentação. Então, no final desse quadro, a gente elaborou aí em conjunto esses princípios, né, a partir dos pontos principais de cada dia. Então, é um pouco a nossa tentativa de abordar a complexidade, né, contribuir um pouco para isso também. Só para contar, né? Uma anedota, eu lembro, né? Todo mundo anotou. Último capítulo, falei, deixa comigo, tá tudo anotado. Aí não conseguia, a Carol, faço eu, tá tudo anotado. Mandei para ela, falou, Juliana, tem um monte de anotação. E tão complexo que aí a gente também nem conseguia redigir, né? Vamos por onde? Vamos para onde? Sim. Que foi um ano rico também, interessante. Verdade. E aí, depois, né, da primeira parte do livro, os nossos colaboradores esse ano, então, o CIRS, que é lá da UFRN, a Tajla e a Cláudia Moreira, que ajudaram, o Ladige, Ana Helena e João Carlos, foram que a gente teve mais mão de obra, maravilhoso, mais ajudas, né? E aí, quando termina, a gente tem todo o livro em francês também, né? Porque a gente não só tem
os convidados franceses, mas também a Vera Kiss é francesa, então, né, tem que também, tem não, né, mas eu quis mostrar que também há produção em francês. E a outra questão também foi para honrar a todos que quiseram participar e ter os seus textos em outro idioma, que não só o inglês, tem em francês também o seu idioma, né? E em 2024, como não pode deixar de ser, vamos falar de novo, vamos debater, vamos conversar, esse ano sobre a água. Aí a gente parte também dessa questão filosófica do valor da água e vai passando água e saúde, água e vitalidade, água e produção, e terminamos com água e gestão de água e política no último dia. Está ficando muito interessante, mas é um ano, né, que é um super desafio, né, Paula, para a Com gente certeza. fazer a curadoria. Uhum. Porque quem fala como e quando da água está sendo interessante. E o próximo. Lembrando que ontem foi o Dia Mundial da Água e esse é um Uhum. debate que é quase obscuro, assim. Sim, Sim. A água é um bem comum e ela não deveria ser vendida, né? E ela é um comércio muito maior do que sim, alimento, que é ela que sim. produz o alimento. Então a gente volta num tempo ali diferente, né? É outro desafio imenso mesmo, Juliana, e vai ser um evento maravilhoso. Sim, convido a todos. E o próximo Papo à Mesa é sobre esse livro de Clima e Justiça que a Márcia Tait vai apresentar. Estou curiosíssima para ver o próximo. Agora podemos passar para a discussão. Agradeço mais uma vez a todos que participaram do livro e Paula e Caroline pela parceria. E livro fresquinho, já já chega por aí, Caroline. Tô para Mônica mostrar também. aqui os nossos 3 livros, então, que a gente foi fazendo, né, as nossas apresentações. Quem tiver interesse, no site da Fundação Vera Kiss tem a apresentação de todos e tem os acessos também a eles. E, não sei, a Arlete, né, tá com dificuldade de falar, e já já a gente vai ter os links da versão online também dos 3. E estamos preparando o quarto, que é sobre comunicação no setor agroalimentar, Exato. né? E é isso. Quem quer falar? Não sei, Simone, você que estava nesse bastidor desse ano. Quero falar assim, bom dia a todos. Assim, foi muito interessante porque todo o contexto desse evento não tem nada a ver com o meu mundo de trabalho, né? Eu fui para apoiar a Juliana, mas o meu apoio foi muito mais do ponto de vista emocional e energético, né? Porque da parte da teoria eu não entendia nada. E naquela semana eu participei, mas confesso que foi muito desafiador, porque os temas realmente muito complexos, muito fora da minha realidade de trabalho, né? Mas me fez pensar bastante. E hoje, nessa apresentação, vocês conseguiram, assim, com maestria, trazer tudo aquilo que foi discutido de uma forma mais clara. Então, foi muito bom as discussões, né? Então, parabenizo vocês pela oportunidade e agora conseguiu assentar um pouco de toda aquela discussão. Foi muito legal. Muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Simone. E é interessante, eu gostei assim da sua fala, porque a gente até anima, né? Porque quando a gente está num bastidor, escreve, puxa, e não sei o quê, aí tem as pessoas como Arlete, editoras, que pedem para a gente pôr a linha não sei aonde, fazer não sei o quê, rever, ler pela 20ª vez, etc. Mas é interessante, porque eu acho, como a Paula falou, é interessante, é diferente você ouvir aquela gravação, tá no debate, depois você lê com calma aquilo que o professor falou, esse quadro sinóptico, depois a nossa fala que fica a discussão do último dia, um fala, outro fala, essa discussão redondinha fica bem diferente. Então, assim, obrigada, Simone, que me deu esse ânimo, esse conforto de que sim, o livro ele vai além, né? Ele tem razão de ser, porque Sim. é um Ele conhecimento traz mais mais assentado. clareza, né? É, Uhum. mais Traz a assentado. clareza. Muito Vou bem. chamar a Mônica, que participou também em terceiro ano. Mônica, ela é de carteirinha, ela é nossa aluna de carteirinha. Estou aproveitando tudo que eu posso. Essa edição, para mim, a anterior foi muito boa, mas essa, assim, teve
teve esse diferencial da reflexão, né? Como a Paula falou. Eu lembro de que no começo, como a Simone disse, a gente acha que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, né? Não, esse não é um tema que eu domino, mas cada vídeo que eu assistia, que eu olhava assim, espera, mas isso tem a ver com do meu dia a dia. Então, são coisas que a gente... foram temáticas que não está na nossa técnica, mas está no nosso dia a dia. Foi muito interessante. Cada vez que terminava, minha cabeça saía assim. Eu disse, vai bugar, agora buga. Aí no outro dia, quando você escutava os vídeos do dia seguinte, aí você conseguia fazer um link com o que foi dito anterior e ir fazendo aquilo ficar mais junto, mais, né? Ordenar os pensamentos. Essa edição, para mim, acho que foi a que mais bugou a minha cabeça, mas ela trouxe um olhar totalmente diferente desse dia a dia profissional, do que a gente pode ir além. Eu acho que foi uma coisa que a gente falou no último dia também da discussão, né? De você ter um olhar, você como técnico, ver outro ponto de vista e entender como você pode mudar aquele lugar que você está, né? A gente... o que a gente pode mudar ali? A gente não vai mudar tudo de uma vez, né? Como cada um vem de um lugar, então a gente viu coisas que podem dar errado, a gente viu coisas que estão dando certo, né? Como determinadas situações mudou a realidade. Então, acho que, para mim, foi um curto-circuito, foi uma semana de curto-circuito, mas foi muito interessante e provocou muitas reflexões importantes. Parabéns, Juliana, parabéns, Paula, Carolina, que conduziu essas discussões assim. Eu lembro quando ela dizia, e agora? Mas foi muito interessante para puxar a gente para esse outro olhar, né? Para mim, foi essa daí, superou todas as expectativas. Obrigada, Mônica. Arlete, eu sei que você não pode, mas a Arlete também participa desses eventos. Eu sei, dá para você falar? Se der, bora. Tá. Juliana, cada ano mais a gente fica surpreso, né, com essa praticidade desses temas, como a Mônica falou, em relação à nossa prática profissional, né, ao nosso dia a dia e até para nosso posicionamento nesse processo de, se a gente trabalha com alimento, a gente também precisa ter um posicionamento social e político sobre isso, né? E esses eventos que você tem produzido realmente nos traz muito subsídio para esse posicionamento. É extremamente importante. Parabéns, haver aqui mais um ano. Sobre a produção do livro no formato digital, é porque esse conhecimento é tão importante, tão sério, não pode ficar restrito a próximo da editora do impresso. Então, né, do que a gente conversou é isso, é tentar levar esse conhecimento, né, esse acesso, não só o evento você tem ele, né, as pessoas podem acessar em qualquer parte do mundo, mas também a parte escrita também poder ser acessada se as pessoas estão em outro país, né? É muito importante que isso possa correr o mundo. Existem pessoas, né, lendo francês e português, ou lendo espanhol e português, em várias partes do mundo, e a gente, pela produção do livro eletrônico, a gente vai favorecer esse acesso das pessoas. Aí eu informo também para vocês que o eletrônico vai ter exatamente a formatação, a diagramação do livro impresso, né, para manter essa identidade, a capa está muito bem feita, né, está tudo muito bem produzido pela parte do impresso, então no digital nós estamos mantendo a mesma coisa para que o livro realmente tenha essa identidade em qualquer lugar do mundo que ele tiver. Né? Vamos fazer esse conhecimento rodar aí e chegar à mão de muita gente aí pelo mundo. Né? Se não, talvez até chegue na Lua, né? Vamos ver. Quem sabe, se já não Quem chega. sabe? Obrigada, Então, já querendo Arlete. Marte, né? Porque só a Lua, a gente vai sempre além. Tá ótimo, Marte melhor ainda. Muito mais longe do que a gente imagina. Alguém quer falar alguma coisa? Jeane, eu vi que você abriu o fone, se quiser falar alguma coisa. Então, eu queria dar os parabéns, né, a todos vocês aí que participaram. Eu não pude participar, mas já fico bem satisfeita por essa versão digital, né, que já
vai ser providenciada e que eu acho que, realmente, eu acho que todo mundo ter acesso a essas discussões, né, e tão profundas. Eu achei bem interessante, Juliana, que você falou sobre essa essa questão das diferenças, né, entre os países, né, que são realidades tão distintas e às vezes se coloca tudo no mesmo, né, patamar e vejo assim, até mesmo num país como o Brasil, que tem suas diferenças, né, se falando de agricultura, você tem origens de agricultores muito distintas, então são não só valorações, mas já vejo até como uma política direcionada para cada região, ela não é a mesma. O modo de agir político, ele não é o mesmo. Então, não é tão simples se discutir fome e desigualdades quando você tem um país assim tão distinto como é o Brasil e mesmo comparando com a Europa como um todo, né? Então, por aí a gente vendo as problemática climática também que é distinta, tem muita enchente, muita seca mesmo num país, né? Como a gente vê na Europa. E acho muito importante esse retorno, talvez eu acho que é um retorno evolutivo do quantitativo, né, para o qualitativo. Acho que isso é a gente discute tanto isso em nutrição, né, dessa qualidade, e essa troca alimentar, né, o porquê que se tem que se produzir tanto, né, por que tanta produção, né, se a gente, mesmo trabalhando em pequenas áreas, sabe quanto que rende, né? Então, acho que é tão simples, né? Parece que não, mas eu acho que a gente tem que puxar para a simplicidade mesmo, poder mostrar isso na prática. Eu acho que esses modelos devem ser replicados para, então, né, ir pensando em regresso mesmo. Eu penso muito nisso. Obrigada, Giane, obrigada. Alguém? Não, a gente... Ju, Ellen, mande. bem rapidamente, só queria agradecer por estar participando aqui junto com vocês e poder ouvir um pouco vocês, especialistas nessa área, dentro desse projeto, né, Papo à Mesa da Vera Kiso, não conhecia, né, devido também às minhas outras realidades, mas está sendo muito importante para mim conhecer esse outro lado, então eu quero parabenizar vocês, especialistas nesse assunto, que trabalham tanto, que buscam, que defendem, e defendem em cima mesmo de argumentos técnicos, científicos, cases, demandas, e isso é importante, então parabéns. E fazer uma pergunta, Sim. esse projeto também pode ser feito com outros assuntos relacionados à produção de alimentos? Vamos lá, Ellen. O Avanços e Controvérsias, cada ano tem um tema. Então, Isso, eles produção. estão, Agora, sim. o papo à mesa, a ideia é que, sim, a gente já teve mulheres pescadoras, que era produção também de alimentos, a gente já teve café, a gente já tem. É que precisa ser baseado, ou tem que ter uma obra literária por trás. Pode ser um artigo científico, a gente já teve também apresentação de artigo científico, a gente já teve a apresentação da tese da Paula, da tese da Maria Clara. Então, tem, sim, e é bem-vinda. Agenda 2025, a gente já, cuidado que aqui a gente tenha. A semana passada eu peguei duas. Esse ano, essa semana, eu vou pegar mais uma para a Agenda 2025. E sim, se você tiver alguma coisa para propor, melhor ainda. E o quanto mais diferenciado for, acho interessante. E para mim vai ser uma honra, nunca tive uma zootecnista apresentando nada. Ter você que é zootecnista, que é nova aqui. A gente já tem economista, engenheiro de alimento, médico veterinário, são quase habituês da Vera Kiss, mas zootecnista, você é uma das únicas. Então, seja bem-vinda. E ao contrário, acho que a gente agradece a sua proposta e participação. Pode ser sua Sim, tese, pode for o que mas for. com certeza, tudo dentro do assunto, tudo não foge desse assunto Tem que é a uma produção base de alimentos. literária, qualquer. Isso. Tá bom, falamos Literária ou melhor, artística, pode ser um filme, né? Já tá? teve filme Falamos também. melhor sobre. Obrigada e parabéns a todas Obrigada, vocês, viu? obrigada. Mais alguém? Então eu agradeço mais uma vez, mas vou deixar vocês duas terminarem, chega de eu falar sozinha. Obrigada e assim,
por esses anos todos, foi muito gostoso. Acho que apresentar os livros aqui foi gratificante, para ver, inclusive, que o quão tem sido importante não só para a gente, mas chegar até essa obra, como a Arlete falou, que mais gente possa ler, como o Simone como é que fala? Porque às vezes as pessoas falam coisas para a gente ouvir, para a gente também reconsiderar a nossa fala. Isso de participar do evento de uma outra maneira, mais assentada, no seu ritmo, que é diferente ver vídeo. O que fica agora disponível é só a fala dos professores, então é diferente de estar naquela semana de debate. Então agradeço a todos, muito feliz, chamando quem quiser para vir discutir com a gente em maio, porque essas discussões também são deliciosas, são riquíssimas, e o fato, às vezes, tem gente que é mais tímida e também não discute, mas só o fato de estar lá e vendo essas pessoas falando, porque é uma maneira próxima, né? Não é como num congresso que a pessoa está lá dentro, lá fora, lá em cima, 100 metros da gente, em cima de uma mesa, já em cima, olhar para cima, não, está todo mundo na mesma tela, é um momento muito gostoso. E como falou Caroline, essa questão da água, é isso, porque ela não é mágica e a gente tem sofrido da falta de e do excesso de, em algumas áreas, né? Não que seja só o excesso, mas esse deslocamento da água, essas coisas a gente vai ter que ver, como falou Caroline, nem todo mundo vai conseguir resistir. Isso vai ser triste, a gente vai ter que enfrentar. Mas agradeço mais uma vez e deixo vocês duas terminarem esse papo à mesa e esse nosso ciclo, né? Esses 3 dias que a gente discutiu os livros. Paula, Quero você, só obrigada. agradecer você, Juliana, por, né, me permitir também caminhar em conjunto nesse projeto e fazendo desdobramentos. Acho que o livro é um desdobramento de um evento, né, de um ponto mais principal, que é o evento que acontece durante 6 dias. Convidar também, né, a todos que estão assistindo a gente a participar desses eventos online, são muito interessantes, muito produtivos. E, enfim, agradecer a todas que estão aqui, a Caroline também, e os nossos parceiros, né, que vêm a cada evento colaborando também depois no desdobramento do livro, nesse último, né, em especial, o departamento da UFRN, também o Ladige da UFRJ, a Caroline, todos os doutorandos e a Ana Helena e o João Carlos também, que fizeram possível, né, esse livro existir hoje. Então, muito obrigada, e a todas que estão aqui nesse sábado de manhã para compartilhar aqui com a gente dessa novidade. Obrigada. Paula, antes de passar para a Carol, eu ia só falar uma coisa, né? Eventos online, mas não EAD, porque eles são muito quase que presenciais. A gente só não está uma do lado da outra, mas estamos todos ao mesmo tempo falando. Falando não, né? Se Eu ouvindo. costumo dizer que é remoto e ao vivo, né? E é Isso isso. mesmo. Já, a questão de tempo e espaço já é outra discussão histórica, né? Estamos no mesmo tempo e espaço, todos aqui. Então, a possibilidade que as ferramentas nos dão, vamos usando. E acho que isso faz com que Juliana tenha esse potencial, assim. Ela foi a pessoa que fez a sua vida de espaço geográfico migrante, né? Foi para o seu fluxo migratório muito cedo e nunca e nos ajudou a permitir essa discussão, né? Mesmo quando a ferramenta, né, Juliana? Quando você foi morar na Europa, a ferramenta virtual não era ainda possível, né? E a gente está vivenciando isso. Quanto ela, você potencializou que a gente tivesse todo mundo presente, mesmo que de forma remota, né? Então, esse evento e todos os outros não tem fim, ele só é mais um caminho, né? Essa manhã não termina aqui, né? Esse debate não termina aqui, ela continua reverberando, e esse é meu desejo para todo mundo, assim, que a gente possa estar, mesmo que separadas, estarmos juntas, né? E juntos para esse debate. Obrigada, Juliana e Paula, pela parceria, e a todas que estão aqui conosco nesse momento e que vão ver o vídeo depois, por aceitar esse desafio, né? De continuar insistindo nessa temática, porque ela ainda é necessária. Obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos e até o próximo, para falar de mulheres e agricultura. Muito bom. Um beijo para vocês, bom fim de semana. Obrigada.